Deus é bom. Diga assim: o orgulho, o porém e a mensagem. O orgulho, o porém e a... Abra comigo 2 Reis, capítulo 5, verso 1, verso 2. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Diga: Deus vai trabalhar no meu orgulho nessa noite. Oh, glória. Você pode aplaudir o Senhor, gente? O orgulho não serve de nada. O orgulho ele só te atrapalha. O orgulho ele só te afunda. O orgulho só lhe faz separar de pessoas e te isolar. Então, não tenha orgulho de nada. Não tenha orgulho de você ser bom. Não tenha orgulho de você achar que é melhor do que alguém. Não tenha orgulho de você achar que é superior a alguém. Não tenha orgulho porque as coisas para você estão dando certo. Não se orgulhe. Glorifique a Deus, mas não se orgulhe, porque nós somos dignos da misericórdia dEle. Nós somos abençoados porque é favor dEle na nossa vida. Nós somos agraciados porque Deus Ele ama nos agraciar. Isso é dádiva dEle, é honra para Ele, é louvor para Ele, é glória para Ele. Então nós não somos nada. Mas pastor, eu não sou nada. Não estou dizendo que você não é nada no sentido que você não é alguém. Pelo contrário, eu estou dizendo que você tem que sempre se colocar na dependência de Deus. Se você é dependente dEle, as coisas começam a fluir para você de uma forma diferente. O seu eu diminui e ele cresce. Você diminui e ele aparece. Então, que ele apareça na sua vida. Que a gente diminua. Não precisa a gente aparecer. Eu fico olhando, às vezes, algumas pessoas. Elas chegam a ser tão soberbas, tão prepotentes, que... quando eu olho para essa pessoa, eu pergunto: cadê os amigos dessa pessoa? Não tem, ela é isolada, porque ninguém quer estar perto de pessoas assim, né? Ela é bem sucedida na área financeira, maravilha, mas dinheiro não compra amizade, não compra saúde, não compra nada que a pessoa tenha quando ela mais precisa, quando estiver isolada. Então nem tudo vai depender do nosso se orgulhar, né? Se orgulhe de ser humilde, se orgulhe de ser servo, se orgulhe de ser uma pessoa que honra uma outra pessoa e abençoa outras pessoas. Se orgulhe de você ser um bom pai, de você ser uma boa mãe. Se orgulhe de você estar sempre disposto a servir alguém, abençoar alguém. Se orgulhe em cumprir a palavra de Deus, mas não se orgulhe para se engrandecer, porque toda vez que a pessoa acha que ela está grande, que ela se acha, a Bíblia diz que ela se perde. Vamos ler essa palavra em nome de Jesus. Bota o verso 1, filho, por favor. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto. Lá no fundo também? Tá? Então tá bom. Naamã, comandante do exército do rei de Arã, era um homem importante para o seu senhor e bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã. Mas esse guerreiro valente, ele sofria de lepra. Ora, tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Arã. De Naamã, desculpe. Vocês estão atentos, glória a Deus. Queridos, o orgulho ele é um mal tão silencioso que passa por nós despercebido. Você sabia disso? Para pensar em 5 pessoas rapidamente, você vai logo discernir e vai dizer: poxa, essa pessoa é orgulhosa. Para pensar se você também é uma pessoa orgulhosa. Celebrar, glorificar, cultuar, festejar, sem orgulho, é top, é lindo, é maravilhoso. Mas com orgulho, vai sobrevir sobre nós algo ruim lá na frente. E quando eu olho essa mensagem de Naamã, a Bíblia também ela nos diz que Deus resiste ao soberbo e exalta quem? Os humildes.
os humildes de coração. Então, quando eu vejo essa mensagem de Naamã, eu vejo o seguinte, que ele era um homem valente. Bota lá o texto, por favor. Era um homem guerreiro, é um homem que venceu a batalha para os sírios, e que Deus também era com ele. Através de Naamã, o Senhor dava vitória a Arã. Só que Naamã tinha um porém, e esse porém era a sua, vamos comigo, vou crescer isso para aí comigo, tá? A sua lepra, a sua doença. Só que a lepra era pequena, a lepra ainda não era grande. Então ele conseguia esconder essa lepra. E aqui eu já libero algo para você aprender uma coisa. Resolve os problemas enquanto ele é pequeno. Não deixa ele ficar grande. Porque quando o problema é grande, para resolver, vai demorar mais. E talvez você não consiga mais resolver. Mas enquanto é pequeno, você ainda consegue resolver. Quando você vê essa história de Naamã, você vê que ele era um homem forte, um homem de guerra, um homem poderoso, um homem de vitórias, mas tinha um porém. Esse porém, todo ser humano ele tem. Toda pessoa ela tem um porém. Talvez seja um defeito, né? Uma marca que fica no nosso corpo, na nossa carne. Talvez Deus deixe isso como se fosse o espinho que Paulo tinha para que a gente sempre seja dependente dele o tempo todo. E nós temos uma marca sobre nós. Não tem jeito. E quando Deus pede algo para mim, para você, às vezes a gente sempre vai colocar barreiras ou empecilhos naquilo que Deus vai nos pedir. Mas o orgulho, ele dificulta muito Deus falar. Você vai ver que no princípio, quando o inimigo estava lá na mansão celestial ainda, o chamado Satanás, o Lúcifer, ele tinha algo que sobreveio no coração dele, que foi o orgulho, e foi o orgulho que tirou ele de lá. Quando ele saiu de lá, por ser essa pessoa orgulhosa, querendo ser maior do que Deus, ou totalmente igual a Deus, Deus tira ele de lá e não precisa dizer mais nada para ele, só o afasta. E às vezes muita coisa está passando na nossa vida que está trazendo uma solidão para nós. E a solidão talvez é o orgulho que a gente tem. Quem aqui, eu vou fazer uma pergunta, eu preciso que você levante a mão, que eu quero conhecer você, mas sem vergonha, sem nada, sem orgulho, por favor. Quem tem dificuldade aqui de mudança, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Verdadeiro, bora. Tem mais gente que eu sei. Quem tem dificuldade de mudança? 5. Vamos, estou incentivando. Vai levantando a mão. Quem tem mais? 5 pessoas, 6. Vá. Dificuldade 7, 8. Cadê você? Apareceu. Quem faz mais? Quem dá mais? 6. Eita glória. 9, 10. Bora, quem mais? Quem mais, gente, tem dificuldade de mudança? Cadê? Sumiu? Só 10? Lá em cima? Oh, glória. Aonde, pensa? Você também tem dificuldade de mudança? Quem são os dois? Para de dizer isso. Quem fala que a dificuldade está no outro cuidado, viu? Vou ficar quieto, que é você. Vou te proteger. Então vamos supor que tem 11 pessoas aqui com dificuldade de mudança. Mas isso é ruim, pastor? Pode ser, pode não sei. Em um casamento, sempre vai ter um mais retadinho. Inclusive a minha bênção ali subiu retadinha. Está recomendado pelos médicos que ela não pode subir, né? Mas ela é retadinha, então por isso que ela subiu, né? Aí sobe, quando eu vi, eu digo, Jesus.
A gente está orando, Deus está dando a vitória. E eu sou calmo. Então, mas tem hora que eu não sou calmo. Tem hora que eu sou retardinho também. E ela calma. E a gente vai vivendo uma balança na vida. Só que a dificuldade de mudança não pode ser por causa do orgulho, gente. Mas deixa eu lhe contar um segredo. Mas toda dificuldade de mudança é por causa do... Mas pastor, não pode ser por causa do orgulho. E é por causa do orgulho? É. Porque é o orgulho que não faz a gente perdoar. É o orgulho que não faz a gente reconhecer o erro. É o orgulho que não faz a gente se arrepender às vezes. E tem muita gente que tem dificuldade de perdoar, de se arrepender e de se humilhar. E isso vai dificultar mesmo. Só que quando você perde por causa do orgulho, e aí que você vai começar a dizer, agora eu vou mudar. O outro lado pode estar tão machucado de tanto tentar. Escuta isso, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, mas se eu estou falando, está falando com alguém, que não está no contexto. O outro lado pode estar tão machucado de tanto tentar, de tanto insistir, de tanto dar chance. E aí é tarde demais. E aí você pergunta a maioria dos mendigos aí fora, por que eles chegaram naquele ponto de vida? Você vai ver que é vida sentimental. É porque ou eles foram humilhados, ou eles não conseguiram mudar de vida, mudar de mentalidade. Gente, casamento não é prisão, não é escravidão. Família não é escravidão, não é prisão. Deus, Ele constituiu a família para a família ser unida e ser feliz. E quando a gente une o propósito, quando a gente une os laços familiares, nós estamos unindo para crescer mais e avançar mais, e não para ficar no tic-tac, discussão, briga, discórdia, desavença, por causa da porcaria do orgulho. Desculpe a palavra, mas o orgulho o destrói mesmo. Quantas vezes eu estava certo e eu tive que pedir perdão à minha esposa para ficar bem? E quantas vezes ela viu que ela estava errada, ela não conseguiu liberar perdão, mas passou a perna. Está entendendo? Não é sobre falar somente, às vezes a ação é melhor do que uma fala. Eu não preciso ouvir, me perdoe, isso é besterol, isso é para gente que é orgulhosa. Quem não tem orgulho, passa a perna também, meu irmão. Entendeu? Ó, chega o público, está sendo analisado aqui. Está entendendo? Tem muita gente que leva para o emocional, para o coração, e quando você leva para o coração, vai te machucar mesmo. Você não precisa de resposta, você não precisa de fala, você sabe quem você é. Só quem tem identidade aqui, levante a mão agora, por favor. Só quem sabe quem é de verdade aqui, levante a mão agora, que eu quero conhecer você. Porque se você tem identidade, se você é autêntico, se você sabe quem você é, você não precisa de melancolia. Você não precisa daquela palavrinha, ai, me perdoe, mas não vai me pedir perdão não, é? Para com isso, gente. Aí você causa mais um atrito por causa do seu orgulho, que você quer ouvir a palavra perdão. Eu já entendi que minha mulher não pede perdão, mas ela passa o perdão. Ô, glória! Vou envergonhar ela hoje aqui, não quero nem saber. Eu peço, mas ela não. E assim a gente convive bem. E assim a gente vai vivendo, sim ou não? Procurando ser feliz a cada dia. Tem gente que deixa de comer porque não gosta da comida que o outro fez. Aí fica com fome ou pede no iFood. Come mesmo que esteja gelada. Come para honrar a pessoa que está fazendo, sem talvez nem querer fazer. Porque a gente não casa com a mulher para ela ser empregada, pelo contrário, a gente casa com a mulher para ser esposa. E às vezes o homem está querendo tratar a mulher como empregada. Eu não sei porque Deus está falando de casamento, o sangue de Jesus tem poder.
Vou dar uma palestra de casal, vou fazer o quê? Fazer igual aquele Gilbertinho, eu estou entendendo, Senhor, estou entendendo, ó. E às vezes você fere quem você dorme. Gente, vou falar uma coisa para vocês, gente. Eu vou abrir uma conexão aqui para vocês. Não faça negócio com ninguém que trai sua esposa, porque você vai ser traído também. A pessoa que fere, a pessoa que está do lado, que machuca a pessoa que está do lado, que tem a capacidade de desonrar a pessoa que dorme, ela não tem capacidade nenhuma de honrar mais ninguém lá fora. Pode pesar na balança todos os amigos que você tem, que trai mulher, ou amigas que você tem, miglis, né? Miglas de Laela, mas tudo bem, que trai o homem, que você vai ver. Já traiu vários amigos e várias outras pessoas e vai trair você. Você será o próximo. Então não confia, quebra logo esse laço em nome de Jesus. Desfaz logo. Se possível, perde até o que tem que perder, mas desfaz, sai de perto, porque a melhor coisa é você fazer conexões com pessoas que têm princípios e honra. E sem princípios, sem honra, você não vai conseguir. Só que o orgulho, ele é algo, eu vou voltar para o orgulho aqui, em nome de Jesus, se o Senhor me permitiu, já falei o que tinha que falar. O orgulho é algo que a gente não mata nunca. Pastor, mas eu estou falando, como eu não estou entendendo. Não mata o orgulho, é coisa nossa, já está na raiz do nosso pecado, porque nascemos do pecado e destituídos fomos da glória de Deus. Mas Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, perdoou os nossos pecados, mas nós precisamos sempre, todos os dias, matar a nossa carne. O orgulho faz parte da carnalidade do ser humano. Quem aqui não jogou bola muito aqui, chegou na hora de fazer o gol, aí chama o outro de abestalhado, olha, eu te dei um banho de cuia, eu te dei uma, né, passei por debaixo das suas pernas. Quem não abusou os amigos aqui? Quem não se orgulhou de jogar bem? Eu que não jogava nada, só ficava na banheira esperando a bola para fazer o gol. Quando eu fazia o gol, eu também ficava toda hora dizendo, eita, quem faz gol está aqui. Não sabiam de nada que eu não sabia jogar, mas sabia chutar, né? Alguma coisa tem que saber, viu, gente? Só que o que acontece, gente? Isso é algo que a gente precisa matar, nós não vamos conseguir, mas a gente precisa desmaiar o orgulho. É algo que a gente precisa estar deixando sempre desmaiado ali, não ressuscitar ele, não trazer ele de volta, não levantar ele novamente. Eu já convivi com várias pessoas e em negócios, coisas que eu já fiz, que fui vitorioso, e eu via parceiros que não faziam nada, mas como eu estava lá para fazer e ganhava em cima de mim, aí o que é que eles diziam? Que eles arrebentavam e eu ficava calado. Eu digo, papai, não é possível. Para que isso, cara? E eu ficava calado, eu queria saber do resultado, viu? Eu não queria saber de eu arrebentar. Eu queria saber o Pix para cair na minha conta. Eu não estava preocupado com se eu era bom ou se eu era ruim. Para que isso? Eu queria o resultado. E o orgulho é algo que você precisa matar, não tem jeito. Se você, ou matar não, desmaiar. Quem matar você nunca vai matar. Se você é cristão, se você diz assim, eu sou temente a Deus, e tem algo que o diabo ele materializou e perdeu tudo por causa do orgulho. Você que levantou a mão e disse assim, não consigo mudar. Você, será que você não é capaz de fato largar isso? Fica para você, tá? Não responde não. Porque eu acredito que todo mundo que está aqui e que está nos assistindo é capaz de mudança sim. Basta somente querer, basta somente decidir, basta somente dizer, olha, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. Eu aos 21 anos de idade, eu ainda fumava cigarro, fumava umas 2, 3 carteiras de cigarro. Quem já fumou? Já fumou, não fuma mais. E aí eu decidi não fumar. Na virada de ano, joguei a carteira de cigarro fora e disse, a partir de hoje eu não fumo mais. E não fumei mais. Detesto o cheiro de cigarro. Se passar comigo fumando cigarro, eu fico com falta de ar. E aí eu olho para isso.
Mas era bonito você botar o cigarro na boca naquela época, não era? Era bonito e acender, porque ali você, entre os amigos, você tirava onda de porreta naquela fase. Então imagine um negocinho de cigarro sendo bonito e a gente ali achando que a gente estava abafando na situação. E quando você vê essas coisas todas, você vê que é fácil você se libertar de tudo, gente. Não se libertar definitivamente, porque não existe essa libertação definitiva. Às vezes as pessoas falam e acham que Deus ele liberta por completo e ponto final. Não. Deus ele te ensina a controlar você mesmo. Ele ensina você a controlar o seu eu, a sua natureza. Ele ensina que é melhor você obedecer do que de fato você ficar errando a vida toda. Porque toda vez que você semeia, você vai colher aquilo que você semeia. Então toda vez que você faz algo de errado, você vai colher para a sua vida o próprio erro. Então tem gente que aprende com a dor, e tem gente que aprende porque decide de fato aprender e não passar a dor. Porque já viu alguém passando, sim ou não? Então não precisa você caminhar pelos caminhos tortuosos, ou fazer algo que você diz não conseguir fazer, porque você tem um orgulho de dizer assim, eu não consigo. Não, cara, você consegue. Se você falar que você vai conseguir, se você for contra você, a sua vontade, o seu desejo, você vai conseguir. Nada é fácil, mas a gente tentando, a gente se esforçando, a gente consegue sim. Consegue ou não consegue? Vamos para a palavra agora. Vamos ver essa história de Naamã. O texto diz que Naamã era um grande homem valoroso, respeitado e um herói. Mas ele tinha um porém, uma lepra. Uma lepra. Essa vírgula do porém, gente, muda tudo na vida de uma pessoa. Essa lepra que Naamã tinha, ela ia levar Naamã a uma exposição. Ela ia crescer, ia levar ele a uma exposição, e ele teria que, por lei, ficar isolado, afastado da sociedade. Naamã, ele seria considerado um homem impuro, mas ele tinha valor, tinha ou não tinha? Ele tinha força, ele era um homem de guerra, ele um homem que vencia batalhas. Mas mesmo a gente tendo valor, mesmo tendo valor, o valor ele não vai superar, certo? Os poréns da vida. Primeiro precisamos curar os poréns, para depois o nosso valor ter continuidade. Porque por mais que a gente tenha valor uma vez, ou algumas vezes, vai chegar uma hora que o porém vai aparecer, gente. E é por isso que eu iniciei a palavra dizendo que tem coisas que estão no início, estão pequenas, e a gente precisa resolver logo. É igual a pessoa que vê o açúcar aumentando. E ela faz o exame e o açúcar começa a dizer que está alto, e ela ainda não virou diabética, ela é uma pré-diabética. Aí ela continua comendo açúcar. Ela está dizendo assim, ó, eu vou me matar aos poucos. Ou eu vou ser dependente de insulina o resto da vida. Se você começou a iniciar aquele porém na sua vida de açúcar, destrói ele logo. Consome esse açúcar logo, destrói esse açúcar, afasta o açúcar da sua vida, porque a sua insulina está aumentando. Eu, na virada do ano, eu iniciei com um pouco de pressão alta. Hoje, minha pressão é 12/8. Normal. Tem uns 15 dias aí, eu acho, uns 15 dias, não, uma semana que eu não tomo remédio de pressão. O médico aconselhou, por ele já estar tido 2 AVC, de ficar tomando um remédiozinho de noite ali, que não ia fazer mal nenhum. Mas mesmo assim eu esqueço, mas minha pressão é regulada. Se a minha pressão tivesse alta, eu estava tomando, sim ou não? Mas o que foi que eu fiz? Eu vou derrubar essa pressão alta.
Então eu não fico magrinho ou tentando ficar magrinho às vezes, porque eu quero ficar bonito, não. Por causa de vaidade, não. É porque eu preciso para a minha saúde. Você está entendendo? É diferente, é onde está o seu coração. É o que você está entregando de você. E quando você vê Naamã ele escondia a lepra, mas o rei Arã sabia disso, da lepra. Era o único que sabia, e a sua mulher. E a Bíblia diz que uma menina vai ser tomada pelos homens e vendida como escrava. E ela começa a trabalhar na casa de quem? De Naamã, para a mulher de Naamã. Só que uma coisa é a gente esconder na fora, mas outra coisa é a gente esconder dentro de casa. Quando eu comecei a minha jornada de pastor, e aqui eu quero dar um conselho a todos vocês, quando eu chegava em casa, eu queria ser aquele menino ainda. Aí minha mãe olhava para mim, não mudou nada, é a mesma coisa. Meu pai olhava para mim, não mudou? É a mesma coisa. Aí todo mundo da família olhava e disse, bicho, não mudou nada, é a mesma? Porque eu ainda queria ser aquela pessoa dentro de casa que poderia fazer tudo normal. Aí uma vez eu comecei a entender que eu precisava mudar a minha postura. Não que eu ia ser aquele homem rude ou aquele homem bruto, não. Mas eu ia ser uma pessoa mais serena, mais calma. Porque eu conseguia ser essa pessoa na rua, mas dentro de casa eu não conseguia. Eu ficava sorrindo, brincando, fazendo piada. Até hoje eu faço, mas com controle, com calmaria, sem sair da realidade da palavra. Porque todo mundo acha que tudo é pecado, né? Mas não é. Uma brincadeira você pode fazer, mas tem gente que não vai ver a mudança em você, porque já conviveu com você há muito tempo. Aí às vezes você está na igreja o tempo todo aqui, e aqui você consegue ser cristão com irmã, com irmão, com alguém que está diferente, mas quando você chega dentro de casa, você é do mesmo jeito. Comece a mudar a sua postura, comece a mudar o seu linguajar, comece a mudar o seu comportamento. Comece a mudar de uma forma que as pessoas olhem em você e vejam Jesus em você. E depois de um tempo, meu pai se converteu, aceitou Jesus, minha irmã se converteu, aceitou Jesus, meu cunhado se converteu, aceitou Jesus, minha mãe se converteu, aceitou Jesus, e todos foram congregar comigo. Por quê? Porque viram Jesus em mim. Não é que Jesus não estava. Eu queria ser a criança, brincar, mas eu tinha que me posicionar, porque Deus, Ele me deu algo que de mim exige responsabilidades. Então, às vezes você está querendo que o outro mude, mas você não mudou para que o outro veja a mudança em você e tente te acompanhar, está entendendo? Dentro da casa de Naamã, o povo sabia, mas amava ele porque ele era um homem de guerra e as armaduras escondia. Mas quando ele se dispôs das armaduras e tirou as armaduras, a menina viu o que estava em Naamã. E em vez de ela apontar, criticar ou falar algo que machucasse Naamã, ela tinha quem nela? O Deus que Naamã não conhecia de fato. Por mais que Deus era com Naamã na guerra, Naamã não conhecia o Deus de Israel. A menina dá um conselho, libera para ele uma mensagem, uma palavra. E a mensagem que ela libera para Naamã, ela disse: se o senhor soubesse, e lá em Israel tem um homem de Deus que pode curar a tua lepra, o senhor iria lá. Escute, gente. Quem tem uma palavra de vida, sempre em meio à dificuldade, vai liberar uma palavra para alguém de vida. A menina não tinha relevância,
A menina não tinha força, não tinha valentia, não tinha nada que somasse ou desse crédito para Naamã ouvir. Porque geralmente a gente só ouve quem tem resultado, sim ou não? Só que a menina não falou sobre ela. A menina falou sobre um Deus que existia. Você está entendendo? Tem gente que está querendo falar sobre si. Não é sobre você. Eu mudei. Eu sou uma pessoa diferente. Eu provar para as pessoas que eu sou diferente. Não, você não tem que falar sobre você. Você tem que falar de quem é o seu Deus. O que Deus pode fazer para essa pessoa. E quando Deus ele é invocado ou é liberado uma mensagem sobre ele já se atentou no céu para fazer algo que alguém falou e acredita. A Bíblia vai dizer que Naamã vai ao seu rei, e o seu rei faz uma carta, e a carta vai para o rei de Israel, e quando o rei de Israel pega e diz, por acaso eu posso fazer algum milagre? Só que quem estava lá foi o profeta. Eliseu estava ouvindo isso, e quando Eliseu viu ele rasgando a carta, Eliseu diz, manda ele vir a mim. A Bíblia diz que Naamã vai até Eliseu, pega dinheiro, pega presentes, prata, ouro, e leva até Eliseu, e oferece a Eliseu por aquilo que Eliseu poderia fazer. Eliseu diz, o que eu tenho não é meu, eu não posso vender. Vai, lava-te no Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes e você será. Aqui agora entra em Naamã o que já tinha nele, gente. Ou melhor dizendo, materializa em Naamã o que tinha nele, que era o quê? O orgulho. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu moro em um palácio e eu vou me lavar nesse rio sujo. Se ele me mandasse ir para um lugar limpo, até eu iria, mas para o sujo. Primeira coisa, antes de Deus fazer um milagre na nossa vida, Deus primeiro vai trabalhar na gente. Você quer milagre 100% de Deus? Quer milagre completo de Deus? Quer que Deus ele trabalhe na sua vida de uma forma milagrosa e poderosa? Quer ou não quer? Primeira coisa que você precisa arrancar de você é a natureza velha. Pastor, por que isso? Porque a Bíblia fala que necessário é o homem nascer de novo. Que milagre maior que mais nós precisamos? Nicodemos, ele vai e pergunta ao Senhor e diz assim, Senhor, como eu faço para entrar no reino dos céus? E ele diz, nasça de novo. De quê? Da água e do Espírito. Só que todo mundo ele tem pressa para ser batizados nas águas. Tá, tudo bem. Mas tem gente que está batizada e está no prostíbulo. Tem gente que está batizada nas águas e está na cadeia. Tem gente que está batizada nas águas e está desviado, está afastado. Tem gente que está batizado agora, está na porta do bar agora tomando cachaça. Tem gente que está batizado, está ali cheirando cocaína, fazendo um monte de coisa errada, tá ou não tá? Porque batismo, de fato, não muda você. Batismo confirma aquilo que você crê, mas até o que você crê não muda você. Por quê, pastor? Porque o diabo também crê e ele não tem possibilidade de mudança, mas você ainda tem. E quando Deus fala ou pede algo a você e você diz que é tão difícil para você mudar, você está dizendo assim, que Deus ele não é a sua prioridade, você é incapaz e Deus ele não tem a capacidade de fazer você mudar. Deus tem toda a capacidade de fazer eu e você mudar, mas Ele não faz, sabe por quê? Porque isso não é para Ele fazer, é para eu e você de fato fazer. Quem muda somos nós, e quando você muda, Deus ele faz o que Ele tem que fazer, quer te dar aquilo que você pede.
A Bíblia diz lá em Deuteronômio uma coisa que é linda e maravilhosa: se atentamente ouvires a minha voz e guardar todos os meus mandamentos, o que é que eu te faço? Eu abro as janelas do céu e te abençoo. Os seus celeiros serão prósperos. Tudo que você fizer prosperará. Nada vai lhe faltar. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas eu estou liberando uma palavra para você, que se você arrancar esse orgulho, você vai mudar de vida por completo. O que mais você quer é que Deus faça algo na sua vida. E eu estou lhe ensinando que para Deus fazer algo na sua vida, você tem que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É um rio de lama, é um rio sujo, mas é um rio que purifica a alma. Se eu me humilhar, cante, diante do teu altar, sacrificar, vai. Olha para isso. Ao meu clamor, mas vale um dia em toda a vida. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A lepra de Naamã ainda era Vou começar a pregar para a gente terminar. A lepra de Naamã ainda era pequena. Se lugar, tu és real. Vai, vem devagar, bem devagar, bem devagar. Devagar, vai manso. Se a lepra de Naamã era pequena, cara, o profeta estava pedindo coisa para ele difícil? Não, mas o orgulho estava impedindo ele de mergulhar, sim ou não? Aí um servo dele disse para ele assim: olha, se ele te pedisse coisas muito pior, o senhor talvez pudesse até reclamar, mas ele está pedindo para o senhor uma coisa simples, uma coisa fácil. Ei, o que Deus pede para nós é possível, é fácil, é simples, basta vencer o orgulho. O servo está trabalhando no orgulho dele. Ele disse: meu servo, olha para cá. A palavra profética liberada pelo profeta está dizendo que se você mergulhar 7 vezes, você será. Deus tem uma palavra para nós liberada. Deus não tem. Ele já liberou uma palavra que se você fizer, Ele fará. Se você pedir, Ele fará. Mas para isso tem uma condição, porque tudo com Deus é condição, não tem jeito. Essa condição que Deus nos dá é a obediência. E aí Deus vem e ensina para nós e fala assim: olha, eu estou te ensinando, meu filho, a como arrancar o orgulho, como Naamã arrancou. Naamã, ele chegou e disse: vou mergulhar. Só que Naamã mergulha a primeira vez. A primeira vez, nada acontece. Ele mergulha a segunda vez, e a segunda vez, nada acontece. Ele mergulha a terceira vez, creio eu que Naamã já estava desanimando. Rapaz, esse cara está me fazendo de comédia. Por quê? Porque Naamã, ele tinha a mesma coisa que a gente tem hoje: pressa, ansiedade, agonia, querer resolver as coisas do dia para a noite, o mais rápido possível. E às vezes a gente não quer esperar o tempo, mas o tempo é aquilo que Deus nos ensina a confiar nele. Naamã estava aprendendo também algo que eu e você precisa aprender, que é confiar na palavra, confiar na profecia, confiar em quem falou. E aí ele mergulha a 4ª vez, mergulha a 5ª vez, mergulha a 6ª vez. Na 7ª vez, quando Naamã se levanta, o porém dele vai embora. Por quê? Porque ele aprendeu a matar, ou melhor dizendo, a desmaiar aquilo que mais consumia a vida dele. Um homem que ia viver humilhado, afastado da sociedade. O homem que ia ser rejeitado porque ninguém podia estar perto dele para não pregar a lepra, porque a lepra era contagiosa. Este homem agora
está sendo curado. Este homem agora entendeu que havia um Deus de fato em Israel. E que tinha um homem que tinha uma palavra para liberar. Presta atenção numa coisa, gente. Existe coisa na nossa vida que faz de tudo para a gente desistir. E aí você se pergunta, poxa, Deus não é comigo, as coisas não acontecem lá em casa, as coisas não funcionam, parece que quanto mais eu oro, mais a coisa estreita, mais a coisa demora, mais nada dá certo. Mas não é sobre orar, não tem nada a ver. Não é sobre quanto tempo você ora, quanto tempo você jejua, quanto tempo você vem na igreja, quanto tempo você lê Bíblia. É o quanto você está disposto a mudar pela palavra que já foi liberada para a sua vida. Eu acredito que Deus, Ele olha para a gente e diz assim, olha, esses caras, essas mulheres, não me viram, não caminharam comigo, não viram os milagres que eu fiz naquela época, não fizeram nada, não viram nada, não sabem de nada, mas uma palavra introduziu neles uma fé viva e fervorosa, que eles vão à igreja para cultuar, eles vão à igreja para me adorar, eles vão à igreja para orar, eles vão à igreja para jejuar, eles fazem tudo que eles precisam fazer que eu ordeno, mas tem algo ainda que eu vou trabalhar na vida deles, e esse algo é ensinar a eles a controlar as emoções, controlar o eu, controlar a natureza. Quando a gente pega o controle do nosso eu, da nossa natureza, não tem nada que nos abale, não tem nada que nos derrube, não tem pessoas que se levantem contra nós e tente nos ofender, tente nos humilhar, tente nos paralisar, que a gente vai olhar para o autor e consumador da nossa fé e vai dizer assim, olha, não tem nudez, não tem dificuldade, não tem noite perdida, não tem nada que me separe do amor de Cristo. Quando Paulo entendeu isso, ele disse assim, olha, eu saí do palácio, eu saí da guerra, eu saí de tudo, mas só algo que me faz hoje continuar, é a presença de Jesus na minha vida. Lembra Pedro? Pedro andou pelas águas, andou ou não andou? Mas afundou depois, não foi? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. O galo cantou quantas vezes? 3 vezes, não foi? O galo cantou quando Pedro negou, foi assim ou não foi? Então quando o galo cantou, a consciência de Pedro pesou. O que é que Pedro faz? Vai ter com Jesus de novo. Quando Jesus começa a perguntar a Pedro, Pedro, você me ama? Pedro disse, eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Senhor, Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. Amar Jesus é fácil. Apacentar as ovelhas é para quem tem coragem de mudar, é para quem tem coragem de ser transformado, é para quem tem coragem de dizer assim, olha, eu vou entregar minha vida à obra de Deus e fazer aquilo que Deus manda eu fazer, e a quem muito é dado, mais é cobrado. Aí Pedro vai, Jesus pergunta de novo, o Senhor me ama? E Pedro diz, 3 vezes eu te neguei, 3 vezes o Senhor pergunta se eu te amo. O Senhor sabe de tudo, Pai, e eu não sei nada. Eu te amo. Pedro, você está vendo? Olha para você, Pedro. Sobre essa pedra aqui, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Não se preocupa com teu coração que é de pedra. Não se preocupa, Pedro, que você sozinho você não consegue, mas vai para Jerusalém, para que do alto eu te revista de poder. Fiquem lá até vocês serem revestidos de poder. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desce sobre Pedro, sobre toda a casa. E quando o Espírito Santo desce sobre eles, aquele Pedro que era ignorante, que era bruto, aquele Pedro que tinha negado, é o Pedro que anuncia o Evangelho do Senhor e ganha 3.000 almas para Jesus. Logo mais Pedro anuncia novamente, e 5 almas se converte, 5.000 almas. E aí Pedro vai sendo aquele homem que um dia negou 3 vezes, mas que amou tanto Jesus, que foi para a cruz, porque amava Jesus. Gente, amar a Deus, obedecer a Deus, às vezes vai nos levar para cruzes, às vezes vai nos levar para lugares que a gente não queria ir,
Às vezes nós vamos passar dores e sofrimentos que a gente não queria, porque a gente só quer alegria, só quer coisa boa. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja com você, não esteja comigo. Eu quero que você entenda o seguinte, que existe algo que a gente precisa arrancar e matar e desmanhar, que é o orgulho. Existe, porém, na nossa vida que está no início, que está na hora de a gente tirar logo e curar esse porém da nossa vida e deixar esse porém para não aparecer, porque se aparecer lá na frente, vai ser escândalo para o evangelho do reino. E outra coisa, escuta a mensagem que está sendo ministrada sobre a sua vida hoje, porque não é todo dia que nós temos uma mensagem igual. Essa mensagem que está sendo ministrada é para você transformar o seu eu de uma forma linda e maravilhosa, para Deus operar na sua vida milagrosamente. Ninguém viverá milagre se não arrancar essa natureza ruim. Eu quero que você levante a mão para o céu e diga assim bem forte: natureza ruim, saia de mim agora em nome de Jesus. Eu vou vencer você, porque o meu Jesus me ensina a te vencer. Tem algo que a gente precisa, escute. Eu vou ministrar sobre você já uma coisa linda e maravilhosa. O Espírito Santo, Ele nos capacita. Você não está só, você tem o Espírito Santo. Ele nos capacita a gente ter uma consciência linda e maravilhosa. Aquela consciência que nos avisa, aquela consciência que fala no nosso ouvidinho, no nosso íntimo. Quem é que se magoa fácil? Só quem se magoa fácil, levante a mão. Vixe, valei-me Deus. Ó, só para você que se magoa fácil, eu vou falar uma coisa para você. Isso aí, você precisa arrancar de você ontem. Você não pode nem sair daqui com isso. Ontem já ficou lá, hoje já é um novo tempo, você não se magoou ainda, e amanhã você não pega isso mais nunca na sua vida. Que é o quê? Se magoar, gente, se magoar é como se você abrisse uma brecha no mundo espiritual e estivesse sujeito ao demônio fazer o que quiser na sua vida e na sua mentalidade. Eu estou falando sério. Quando a gente se magoa, a gente está abrindo um portal no mundo espiritual e está dizendo assim: olha, uma palavra me machuca, uma ação me machuca. Aí o diabo diz: é minha presa. Ele fala assim, ó, não entendeu que se ela vencer as emoções, se ele vencer essa emoção, eu não tenho mais força contra eles. Aí, eu aprendi isso na marra, tá? Eu não aprendi estudando não, foi na marra. Eu comecei a entender o seguinte, que eu precisava controlar tudo aquilo que me magoou. Minha esposa, ela fica dizendo que eu sou frio. Eu não sou frio. Eu tenho amor para dar e vender e fazer o que você quiser. Mas não é frieza. É viver a razão, a realidade. Eu vivo um dia de cada vez naquilo que eu posso viver. Acabou. Eu não tenho emoção. Amanhã Deus pertence, hoje é o que eu estou vendo. Sim ou não? Então eu aprendi o seguinte: nada me machuca. E aí tem uma mensagem que o bispo Bruno gosta de falar, que todo mundo copia: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando eu aprendi isso, que era nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, estava falando sobre mim, cara. Pode faltar dinheiro, pode, não pode, mas o dinheiro não pode me estragar. Pode faltar amor, pode faltar compreensão, pode faltar gratidão, pode faltar tudo, mas isso não pode me machucar. Não pode deixar de eu abençoar o outro, porque o outro não fez nada contra mim. Aí às vezes eu paralisei porque alguém me machucou. E aí eu entendi que machucar não é para mim. As pessoas falam: mas você já está treinado, você está em um nível diferente, você já tem anos de pastor. Não, não é sobre ano não. Estar pastor não tem nada a ver com deixar de ser ser humano. Eu estou pastor hoje, amanhã eu não sei, sim ou não? Então não tem nada a ver sobre ser humano. Eu sou ser humano igual a você. Mas eu aprendi a controlar isso em mim.
Aí eu lembro dessa menina, essa menininha aqui, ela estava vendida como escrava, ela tinha tudo para se magoar, sim ou não? Eu agora vou pegar esse Naamã que está de lepra, que me prendeu, que me comprou como escrava, está botando para eu trabalhar como escrava aqui para essa mulher dele, mulherzinha abençoada, que fala o tempo todo dentro de casa. Eu vou fazer o seguinte, vou me vingar dele. Porque quem se magoa muito, se vinga ou não se vinga? Quer devolver, né? Na mesma moeda ou na moeda maior, sim ou não? Tem gente que me vai na moeda de 10 centavos, outro na de R$1, mas devolve. Mas por aí vai. Aí essa menina tinha tudo para se vir. O que é que ela faz? A mensagem que eu carrego, ei, escuta, a mensagem que eu carrego não é de vingança. A mensagem que eu carrego é que se eu tomar um tapa na cara, eu tenho que dar outra. A mensagem que eu carrego é que se me humilharem, se me maltratarem, deixa, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. A mensagem que eu carrego é: se roubarem uma túnica, deixa roubar, se quiser dê outra. Se mandar você andar 1000 léguas, ande 2000 léguas. A mensagem que eu carrego não é uma mensagem de vingança, porque o meu Senhor, Ele faz a justiça, mas eu não. Então se eu carrego essa mensagem, eu não posso o quê? Me magoar, machucar. Não pode machucar. Pastor, oxe pastor, o senhor está falando isso? Gente, eu estou lhe dando um conselho, pega se quiser, se não quiser, deixa aí na cadeira. Não pode se magoar, porque você carrega uma palavra, e quando você carrega uma palavra, você carrega o próprio Deus dentro de você. Como alguém tem poder para magoar Deus, o Criador de tudo? Quando você pega a sua emoção, você está dizendo assim, ó, Deus está saindo e você está pegando o controle. Quando você tira a emoção, Deus volta e Deus assume o controle. Quem guerreia as suas guerras? Quem vai na frente da batalha? Fala comigo, quem guerreia as suas guerras? Quem vai na frente da batalha? Quando eu pego a dor, Deus vai para o lado. Quando você controla e diz, nada nem ninguém me separará do amor de Cristo. Eu sei que meu Redentor vive e ninguém vai abalar a minha emoção, o meu coração, porque eu não presto conta a homem, desculpa falar, não presto conta a mulher, eu presto conta ao Deus Todo-Poderoso. E toda vez que eu machuco, toda vez que eu me deixo levar pelas minhas emoções, Deus está dizendo, poxa, olha para cá, meu, olha para mim aqui, você está menosprezando o meu poder. E aí você começa a resolver o seu problema, aquele problema que nunca resolve. É onde perde noite, é onde começa a tomar remédio, é onde os pensamentos ficam borbulhando na cabeça, dizendo e plantando e dizendo, vou me vingar, vou fazer. Quem era de missão aqui sabe. Oxe, quando o cara se plantava para tentar derrubar, você ia e derrubava primeiro, mas você não ia à toa, você ia num plano. Era ou não era? Fazia todo o plano para matar a pessoa, para derrubar a pessoa, para se vingar da pessoa. Esse plano é maligno. Deus não quer que você se vingue. Entrega tudo na mão dele. Aquieta e saiba que Deus é Deus na sua vida. Ele é a sua justiça. É Ele que vai te vingar se for necessário. Se não for necessário, Ele vai salvar essa pessoa que te magoou, vai transformar essa pessoa que te machucou, que te magoou. Quantas vezes um marido fala bobagem para a esposa e daqui a pouco o marido está dando glória a Deus, dando aleluia, servo de Deus na igreja, e por aí vai, e vice-versa, sim ou não? Então deixa tudo na mão de Deus, gente. Adore a Ele, celebre a Ele, honre a Ele. A menina fez o que ela tinha que fazer, carregada da mensagem que ela tinha. Você precisa fazer o que você tem que fazer, porque você tem uma mensagem para liberar sobre a vida de outro. Qual é a sua missão? Ide por todo mundo sabe, pregar o evangelho a toda. Mas não é só pregar não, é viver também, tá? Porque a gente não prega com a fala, a gente prega com a vida.
Então às vezes a pessoa pensa só em pregar, pregar, pregar e viver, que é bom? Nada. É por isso que o altar está cheio de picareta, porque tem muita gente pregando e esquecendo de viver. Deus está chamando eu e você nessa noite para viver e não pregar. Pregue com a sua vida, anuncie com a sua vida. Você vai salvar o seu filho, a sua filha, a sua geração, a sua família, com a vivência de Cristo na sua casa. É quando Cristo estiver em você. E aí você vai dizer e pode dizer com orgulho, Cristo vive em mim. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou dar continuidade no que eu preciso fazer. Vou guardar a fé. E vou descansar na hora que eu precisar descansar. Porque vai chegar um tempo que você vai parar. Você vai descansar. E você vai olhar todos os seus frutos continuando fazendo. Eu já levantei pastores, missionários, missionárias, e quando eu falo com eles hoje, eu olho assim, olha, eles estão fazendo aquilo que foram ensinados a fazer. Eu fico tão feliz, digo, olha para lá, Deus está continuando a obra. E aí pessoas que se converteram, pessoas que salvaram o casamento, famílias, filhos que estavam nas drogas, e você vê aquele povo transformado, e você diz assim, meu Deus, valeu a pena, vale a pena você servir a Jesus, vale a pena você ter uma mensagem, uma palavra para curar vidas, para sarar vidas. A palavra transforma, a palavra muda, a palavra edifica, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra faz isso na nossa vida. Diga comigo, eu carrego uma palavra de Deus. Então chega. Toda vez que o orgulho quiser vir em você, libere uma palavra sobre ele. Toda vez que o medo quiser vir sobre você, libere uma palavra sobre isso. Toda vez que chegar um porém em você, libere uma palavra sobre esse porém. Toda vez que você tiver de fato machucado, libere uma palavra sobre essa mágoa. E libere o que você precisa liberar. É o perdão, é o abraço, é deixar para lá o que te fizeram. É entregar tudo na mão de Deus e dizer, Pai, eu também tenho capacidade de ferir, mas não vou ferir. Eu também tenho capacidade de não perdoar, mas eu vou escolher perdoar, porque a tua palavra diz perdoar. Eu também tenho capacidade de me orgulhar, mas não vou me orgulhar, porque a palavra diz que é melhor a gente se humilhar na presença do Senhor e Ele nos exaltará. Então, eu também tenho poder de fazer isso, mas eu escolho não fazer e cumprir com aquilo que Deus me ensina. A menina tinha tudo para se vingar, mas ela não se vinga. Então vamos lá. O orgulho foi vencido. O porém foi embora. Foi curado. E a mensagem foi liberada. Que Deus em Cristo abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua vida. Que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor. Que de fato você saia daqui hoje como uma pessoa transformada, mudada e escolhendo fazer o que Deus te ensinou a você fazer nessa noite. Diga para teu irmão, obrigado por você estar vindo aqui hoje. Foi bom estar com você, foi bom congregar com você, foi bom ouvir essa mensagem com você. Diga para teu irmão, venha mais vezes. Na próxima traga 10. Quarta-feira nós finalizamos a campanha, ou melhor dizendo, a série dos milagres de Jesus. Deus já me deu uma palavra no sábado. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a sua vida. E eu sei que Deus vai falar novamente contigo. Celebre ao Senhor com as palmas em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu. Pai, eu quero abençoar os seus filhos, a semana dos seus filhos. Que seja uma semana de muita paz, de muito conhecimento, de muita sabedoria, de muita prosperidade, Pai, em todas as áreas. Que o orgulho caia por terra agora em nome de Jesus. Que os poréns fiquem aqui, meu Pai, e não vá com eles. Que o Senhor leve para os 7 caminhos que Ele veio e libere os seus filhos para viverem os milagres que eles precisam viver nessa terra, para glorificar o Teu nome. Que eles tenham no coração deles uma palavra para liberar sobre outros em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, Senhor, e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós agora e para sempre. Dê um abraço ao seu irmão, dê a paz a ele em nome de Jesus.